Fala aí, galera. Compartilhar aqui um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu sei que a gente está impedido de estar fisicamente, mas a palavra de Deus ela não está presa a paredes. Então eu queria desde já que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis 17, é algo que Deus falou, uma história de uma pessoa da Bíblia que eu admiro muito e algo que Deus falou muito forte no meu coração. Se você abrir esse texto aí, eu queria que você me acompanhasse aí, eu vou estar dando uma lida aqui. A partir do versículo 8, falar da história de Elias, né, um pouco da história dele. Fala assim no versículo 8, a partir do 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para o beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas, primeiro, faça um pequeno bolo para que você traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho comer. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover nessa terra. Cara, foi algo tremendo que Deus falou comigo através dessa palavra, e o tema que eu queria colocar aí, né, é: quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Na situação que a gente vive hoje, eu vejo muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas que não estão perdendo o rumo, estão sem direção, sem saber o que fazer. E algo que Deus falou muito forte no meu coração, né, foi: que voz a gente tem ouvido? A quem você tem escutado? Quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado o seu tempo? Elias aqui, ele foi guiado pelo Senhor, né, para ir até uma cidade. E bem no início do texto fala assim, que a voz do Senhor veio até Elias, ele ouviu a voz de Deus. Você tem ouvido mais os noticiários do que a voz de Deus? A gente sabe a situação que a gente está vivendo, mas você tem dado mais ouvidos a isso do que a palavra de Deus fala? Aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele já fez? Eu vejo pessoas que estão preocupadas com o que comer, com o que vestir, preocupadas com o emprego. Nós sabemos que o Senhor é que nos sustenta, mas realmente a nossa confiança está nele. A gente tem ouvido realmente a palavra dele, a voz dele, a gente tem sido guiado por ele. Elias, foi uma palavra bem clara para ele: você vai para uma cidade e você vai ser sustentado por uma viúva. Ele não sabia quem era, ele não sabia só o local que ele tinha que ir, e ele fez aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, né? Ele teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer aquilo que Deus falou para ele. E ele foi até essa cidade. Interessante, chegar na cidade, né, a gente lê um pouco da história aqui do que aconteceu, né? Essa viúva, ela não tinha quase nada. E hoje a gente vê pessoas que estão praticamente sem nada, as pessoas perdendo emprego, pessoas desesperadas sem saber o que fazer, que direção tomar na sua vida. E uma direção que Deus deu para Elias, né, falou assim: olha, vá até a casa dessa viúva que ela vai te sustentar. Ele, chegando lá, ele pediu algo muito simples, pediu água. A água é uma coisa muito simples da gente obter, né? Porque a gente tem abundância aqui no nosso país, né? Mas depois, quando ela estava indo no trajeto, ele fez outro pedido. Falou assim: olha, traga-me um pão para comer. Um pão para a gente é uma coisa bem simples. A gente vai na padaria, como um pãozinho, 25, 30 centavos. Mas essa mulher não tinha aquilo que ela estava pedindo. Ela falou: olha, isso eu não posso fazer por você. Mas ele deu uma direção para ela, e ela obedeceu, né? Mesmo na situação difícil que ela se encontrava, ela fez aquilo que ele pediu, né? Fez um bolo, levou primeiro para ele, e depois ela fez algo para ela e o filho dela comer, porque eles iam morrer, eles não tinham mais o que fazer. E algo que eu tenho observado, assim, que a gente tem vivido nesses dias, né? O egoísmo das pessoas, né? Cara, eu fui em mercados, eu vi gente enchendo o carrinho,
sem se preocupar com a pessoa que estava do lado, com medo de faltar para ela. E eu algo, um sentimento que Deus trouxe no meu coração, que eu estava aqui orando agora à noite aqui na igreja, algo que Deus trouxe muito forte, eu comecei a chorar, não consegui segurar, algo que, cara, se pensar nas pessoas que estão morrendo, as pessoas que às vezes não tiveram o privilégio de ouvir da palavra de Deus, né? E a gente vê pessoas que têm conhecimento da palavra, conhecem a Deus, mas não têm ouvido a voz dele, né? Essa mulher, mesmo na situação que ela se encontrava, ela não hesitou em obedecer aquilo que Deus estava falando, né? Ela foi lá e obedeceu, né? Será que a gente tem a coragem de obedecer como essa mulher obedeceu, né? A gente tem essa ousadia como igreja, como povo de Deus. A gente sabe que a situação vai passar. Eu creio nisso, porque Deus, não é esse o fim que Ele tem para a gente. A palavra dEle não fala isso. Quando a gente ouve a voz dEle, a gente compreende que Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Essa é a oportunidade de você manifestar o reino dEle onde você estiver aí, na sua casa, com os familiares, né? É um tempo de você ler a Bíblia. Quem fala que não tem um tempo de ler a Bíblia, agora você vai ter muito tempo para ler a Bíblia, para orar. Mas muito mais do que isso, é manifestar o poder de Deus, naquilo que Deus quer fazer através da sua vida, né? E essa viúva foi e obedeceu. Ela fez aquilo que o profeta falou, que era a voz de Deus falando através dele. Ela entendeu o propósito que Deus tinha. Será que a gente tem essa ousadia de fazer isso? De ouvir a voz de Deus e não hesitar, né? A viúva tomou a direção do profeta e ela fez aquilo que ele pediu. Fez o bolo, levou para ele primeiro. A nossa vida foi entregue nas mãos de Deus. E a gente às vezes fica desesperado por uma circunstância tão pequena, porque a gente olha, nossa, mas está afetando o mundo, mas isso é pequeno diante da grandeza de Deus. Deus criou todas as coisas, a sua confiança tem que estar nele, não é no seu emprego, não é nas pessoas, não é no seu dinheiro, a sua confiança tem que estar em Deus. Não adianta você ficar desesperado pensando o que você vai fazer, você não pode acrescentar uma hora sequer na sua vida, a palavra de Deus fala isso. E como a gente tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado mais atenção à voz do mundo ou à voz de Deus, né? A gente vê os noticiários, cara, não tem nada que preste, que passe ali. A gente sabe da situação que a gente está vivendo. Não precisa a gente ficar lá alimentando isso. A gente tem que se alimentar daquilo que Deus fala para nós, do nosso coração, né? A gente tem que encher o nosso espírito de fé. Não ficar se abater com a situação. É difícil? Claro que é difícil. A gente nunca enfrentou isso? Não, nunca enfrentou. É por isso que Deus tem movido a igreja, né, a se levantar em oração. Deus se antecipou a tudo isso que está acontecendo, porque a igreja é a resposta para essa nação. A igreja é a resposta para o mundo. Eu conversei com algumas pessoas que não são evangélicas, né, e algumas eu tive a oportunidade de estar evangelizando e falando do amor de Deus, né, por causa dessa situação. Porque pessoas eram descrentes, que não tinham o desejo, às vezes, de buscar a Deus, mas diante da situação que se encontra, a primeira opção que elas teve foi o quê? Resolver as coisas do jeito dela, mas depois elas viram que elas não iam conseguir fazer nada disso, o que elas fizeram? Estão buscando a Deus, da forma delas. É a hora da igreja se mover, né? Ter compaixão pelas suas vidas, por essas pessoas que estão se perdendo. Você já viu quantas pessoas que morreram sem ouvir a palavra de Deus? Muitos cristãos também morreram. Mas o que a gente tem feito para que a palavra de Deus seja pulverizada diante dessa situação, né? A gente tem tido medo, porque o medo tem paralisado as pessoas. Eu vi cristãos com medo de morrer, com medo de passar fome, com medo de perder o emprego. A sua confiança tem que estar em Deus. Essa viúva, ela entendeu isso e compreendeu isso. Ela aprendeu que a confiança dela tinha que estar em Deus. Não era na situação que ela estava vivendo. Ela poderia falar muito bem para o profeta Elias, falar assim, olha, o que eu tenho não dá nem para mim e para o meu filho. Foi o que ela disse. Eu não vou fazer nada para você não, eu vou comer e vou morrer. Mas ela teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né? Ela compreendeu aquilo que Deus queria fazer através da vida do profeta Elias, né? E quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos à mídia, os jornais, né? Você tem perdido muito mais seu tempo vendo as notícias, né, do que está acontecendo? É claro que a gente tem que se informar, claro que a gente tem que estar a par do que está acontecendo, tem que se precaver, tem que tomar as medidas necessárias, mas muito mais do que isso, a confiança tem que estar em Deus. Porque eu sei que essa situação é algo que foi Deus que permitiu que acontecesse, para que o poder de Deus seja manifesto através da igreja, do povo dele, do povo escolhido que somos nós, somos eu, somos você. Às vezes você fala, mas o que eu posso fazer aqui na sua casa? Você pode pegar o seu telefone e ligar para uma pessoa que você não tem contato, com algum familiar, né? E aproveitar a oportunidade e falar que Deus está no controle. Às vezes ela vai estar desesperada,
Eu vi pessoas que estavam querendo ir até suas famílias, mas foram impedidas porque fecharam rodovias. E sabe foi o que Deus colocou no meu coração, né? Que pessoas estão tendo mais o sentimento de resolver os problemas dela do que se preocupar com a pessoa que está do seu lado. Eu tive a oportunidade de dar carona para pessoas que às vezes estavam sem a condução. Eu não tive medo de colocá-la dentro do meu carro. Lógico que eu tomei os cuidados que estão sendo estabelecidos, né? Mas você tem se preocupado com a pessoa que está do seu lado? Ou você tem se preocupado em encher a sua despensa aí para não faltar nada nesse período que você está dentro de casa? Você já parou para pensar que tem pessoas que não têm nada para comer, e pessoas que você conhece, que você pode estar compartilhando aquilo que você tem dentro da sua despensa? Ou até mesmo financeiramente, pessoas que não têm a condição de pagar uma conta de água, uma conta de luz, e você tem essa condição, você tem se preocupado com essa pessoa? Eu não falo necessariamente ser pessoas da igreja, ser irmãos, não, porque Deus vai colocar pessoas do seu lado justamente para você poder ter a oportunidade de ajudar elas, porque se Deus te deu condição, não foi só para suprir a sua necessidade, foi para suprir a necessidade de outras pessoas que estão ao seu redor, né? Então essa viúva aqui, ela foi sustentada por Deus, ela foi sustentada. Se a gente leu um trecho do texto, mas se você continuar lendo depois do que aconteceu, ela teve algumas coisas que aconteceu com ela que não foi muito boa para ela. Ela teve a morte do filho dela, e ela foi depois reclamar com o profeta. Mas eu quero me ater aqui à parte que ela ouviu a voz de Deus, né? Porque você continua lendo a história, né? Você vai discorrendo a história, você vai vendo o que Deus fez na vida dessa mulher, né? Mas a quem você tem ouvido? Pensa aí com você, né? Você tem sido amedrontado pelas notícias dos jornais? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ouvir, eu fiquei com medo. Fiquei meio assim, falei, cara, será que é o final do mundo? Todo mundo estava pensando isso. Será que Deus vai voltar? Jesus vai entrar, vir na nuvem de glória e levar o povo de Deus? Se a gente começar a olhar a Bíblia, né, e vai ver que isso é só o princípio das coisas que ainda vão acontecer, isso vai ser muito pior. Não estou falando nessa situação que está acontecendo hoje. Eu falo que nos últimos tempos vai ser bem pior do que está acontecendo. Sabe o que é isso? Isso é um alerta de Deus, para que a gente se mova, para que a gente alcance mais vidas, né? O que a gente tem feito para conquistar as vidas, né? Deus tem que dar um chacoalhão na igreja, né, para a gente despertar, acordar e olhar para o nosso lado, não se preocupar só com aquilo que é bom para a gente, com aquilo que satisfaz a gente. É abrir mão daquilo que nos faz bem, abrir mão do que nos dá prazer, né, para alcançar alguma vida. Você se preocupou com as pessoas que estão morrendo, pessoas que às vezes você viu até no jornal aí, né? Porque essa tarde eu estava orando aqui, Deus me fez sentir o que as pessoas estão sentindo, né? Aquele medo, aquele temor de não terem o que fazer, né? Mas nós temos a plena confiança em Jesus. Eu tenho certeza que essa situação é o que Deus permitiu para que a igreja se manifestasse, para que a igreja levasse o amor dela para as pessoas, né? Eu não tenho medo de morrer, nunca tive medo de morrer, mas eu vi pessoas com medo de morrer, e eu vi crentes com medo de morrer. Será que a sua fé está realmente estabelecida em Jesus, né? Você tem ouvido aquilo que Jesus tem falado através da palavra dele, né? Ou você tem ouvido as coisas que o mundo tem falado, as notícias que têm chegado? A gente não precisa se encher disso, porque a Bíblia fala que a gente fala do que está cheio no nosso coração. Se você tem se enchido disso, eu te convido a ler mais a Bíblia, né? A ouvir mais louvores dentro do seu lar. Lógico, se mantenha informado do que está acontecendo, para se prevenir ainda mais do que a gente já tem se prevenido. Mas muito mais do que se prevenir, né, é manifestar o poder de Deus nessa situação, né? É isso que Deus espera de nós, né? Deus não vai trazer cura, Ele já trouxe a cura. Jesus já levou sobre Ele todas as enfermidades, todas as dores. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora depende de mim e de você, de compartilhar o amor dEle, aquilo que tem chegado aos nossos corações, com essas famílias, com essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, né? Essa é a oportunidade que você está tendo de manifestar o poder e a glória dEle, né? Eu queria ler um texto que está lá em Isaías 41, é algo que eu peguei como base para que voz você tem ouvido, né? Eu prefiro ouvir essa voz aqui que fala em Isaías 41, 10, né? Isaías 41, 10 fala assim, ó. Deixa eu achar aqui, 41, 10. Por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu prefiro ouvir essa voz aqui, a voz que a Bíblia ensina, a voz que Deus nos direciona, que nos fortalece, que nos segura, porque não é qualquer coisa que vai abalar a nossa fé. A Bíblia é a nossa segurança, é aquilo que nos direciona. Mesmo que venha um medo,
Eu vejo pessoas amedrontadas, cheias de medo, mas se apega à palavra de Deus, né? Se apega àquilo que Deus quer fazer através da sua vida, na vida das pessoas, né? Às vezes você olha para você e fala assim, como que eu posso fazer alguma coisa dentro da minha casa? Você pode muito mais do que você imagina, né? Hoje a gente tem a facilidade das mídias aí, da internet, né? Em vez de você ficar na internet, né, conversando com o outro, né, falando da situação que está acontecendo, né, aproveite a oportunidade para falar do amor de Deus, né, para pregar o Evangelho. Porque a gente acha que pregar o Evangelho já é só quando a gente pega a Bíblia e está lendo lá para uma pessoa um versículo, né? Cara, esse dia eu tenho pensado em evangelismo, né, e eu comecei a lembrar de Jesus, como ele fazia as pregações dele. Eu nunca vi Jesus pregando um versículo. Eu nunca vi ele falando de um versículo da Bíblia. O que Jesus pregava era o amor, a compaixão pelas pessoas, a preocupação, né? As pessoas chegaram para Jesus, que ele perguntava? O que você quer que eu faça, né? O que você deseja? A gente tem tido essa preocupação com as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta? Ou você tem se preocupado só com aquilo que você precisa, com as suas necessidades, né? Porque o Evangelho, ele não ensina isso. Lógico que a gente tem os nossos desejos, nossas vontades, mas a vontade de Deus tem que estar acima de tudo isso. A gente esquece quando nós levantamos a nossa mão e falamos assim, Senhor, minha vida é sua, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, você entregou tudo para Ele. Não adianta você entregar e depois querer pegar de volta. Tem pessoas que fazem isso, e as pessoas que fazem isso, né, são amedrontadas pelo medo, pela situação, pelas circunstâncias que acontecem à sua volta, né? Eu vejo pessoas tão mais preocupadas com o serviço do que a pessoa que está passando fome. Eu vejo pessoas tão mais preocupadas com a dispensa dela do que vai faltar, com a situação, que corre para o mercado e encher um carrinho. Não se preocupa com a pessoa que não tem condição de comprar 1 quilo de arroz, né? Será que a gente tem vivido realmente o evangelho que Jesus pregou, né? Que voz que a gente tem ouvido? A voz do mundo ou a voz de Deus? Porque se realmente a gente tem ouvido a voz de Deus, a gente não vai temer nenhuma situação, né? Ao contrário, a gente vai ver tudo como uma oportunidade para que o amor de Deus alcance outras pessoas, né? Você já imaginou quantas pessoas que estão morrendo aí que nunca ouviram falar da palavra de Deus? Quantas pessoas que às vezes estão lá desesperadas no lar dela, na casa delas, e estão esperando só uma pequena oportunidade de ouvir algo de Deus, né? Uma palavra de conforto. E você pode ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa, né? Às vezes a gente se preocupa só com os que estão à nossa volta, né? Com os nossos conhecidos, né? Com os familiares, né? Se preocupa que a gente não pode sair, né? Eu vi pessoas que estavam planejando viagem, falando, agora eu estou de férias. Cara, cai na real, mano. Se preocupe com quem está do seu lado, não leve as coisas a sério, as coisas de Deus são sérias. Não se preocupe só com o seu umbigo, porque a gente se preocupa muito mais com aquilo que é nosso do que com o que é dos outros. Quando a palavra de Deus não ensina isso, Jesus abriu mão de tudo. Jesus só se preocupava em pregar a palavra de Deus. Ele fala que ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão. E ele transmitiu essa missão para nós, como filhos dele. Que a gente colocasse o evangelho à frente, que a gente fizesse o evangelho se propagar de uma forma tamanha que todo mundo fosse alcançado pelo amor de Deus. Se preocupe mais com quem está do seu lado do que com você, que Deus vai suprir as suas necessidades, né? Eu me lembro do versículo quando eu me converti, Deus sempre me relembra ele, né, que está lá em Mateus 36, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus não é buscar primeiro a sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mas buscar primeiro ouvir a voz de Deus e falar, Deus, o que você quer que eu faça? Se for preciso abrir mão de um prato de comida seu para oferecer para uma pessoa, faça isso, que Deus vai suprir a sua necessidade. Como o China pregou aqui agora há pouco nas finanças, Deus não deixou o povo passar fome no deserto. Mesmo alguns reclamando, mesmo alguns sendo incrédulos, mesmo algum querendo voltar para a velha vida, lembrando do que vivia lá no Egito, do que comia lá, né? Deus sustentou aquele povo. E não faltou nada para eles. E quando a gente é sustentado por Deus, nada vai faltar para nós. A gente não vai ter aquilo que a gente deseja, mas a gente vai ter aquilo que a gente precisa. O que a gente precisa é transmitir o amor de Deus, né? Ter essa sensibilidade, né? De olhar ao nosso redor, né? E se preocupar menos com as nossas coisas, se preocupar com as coisas das pessoas. Porque se a gente ficar com foco, um olhar só na situação que está acontecendo, o que vai ser, como vai ser como Deus preparou o seu povo. É assim que vai ser, né? É hora do povo de Deus se manifestar, né? Ouvir a voz dele, né? Por que você acha que Deus tem preparado o mundo inteiro, né, em oração e no jejum? Porque Deus já sabia dessa situação. E é para a gente se manter firme, né, diante de tudo isso que está acontecendo, para que o reino de Deus se propague de uma forma que as pessoas vão falar, cara, não sei o que foi que aconteceu, foi Deus que mudou a minha vida, a minha história.
Porque Deus espera uma oportunidade para que Ele manifeste o amor dEle e a vontade dEle, né? Então, olhe mais para o seu redor, as pessoas que estão passando necessidade do seu lado, né? Se preocupe menos com as suas coisas, né? Não que você não vá se preocupar, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas tire o foco de onde você está, né? Olhe para quem está necessitado. Às vezes você tem o que comer na sua casa, como eu falei, mas tem pessoas que não têm. Às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir. É uma coisa tão simples, a gente falar com uma pessoa, ouvir a voz de Deus, através de você. A gente não está tendo a oportunidade de se reunir como igreja, mas a gente está aqui reunido como igreja. Não importa o meio, não importa. Se é entre a internet, não importa que a gente continue, né, no mesmo espírito, né? Agora que é a hora de você manifestar a sua fé, né? Onde você tem depositado realmente a sua fé? No seu braço, né? Eu vi pessoas que estavam preocupadas, né, com o faturamento de empresa. É lógico que o cara tem que se preocupar, né? Mas muito mais que o faturamento da empresa, tem que se preocupar com as vidas que trabalham na empresa. Porque se não tiver funcionário lá, como que ele vai ter o faturamento da empresa? Eu vi pessoas com medo de faltar. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? Eu não sei também como que eu vou pagar minhas contas, porque eu também trabalho por conta. Eu sei que Deus vai prover. De alguma maneira Ele vai prover. Eu não sei como. Eu sei que minha confiança está nele. Não é na minha capacidade. Não é na reserva, que às vezes alguma pessoa pode ter alguma reserva e falar assim, eu estou tranquilo, eu tenho meu dinheiro guardado lá, dá para me manter esses dias. E quem não tem? Você se preocupa com essas pessoas que não têm? Quando a gente olha para o Evangelho, não é assim que Jesus olhava para a humanidade. E a gente tem que ter o olhar de Jesus para essas pessoas, né? Assim como a viúva não teve o medo, ela não se preocupou em fazer aquilo que Deus estava falando, direcionando ela foi suprida na necessidade dela física, que era o alimento. Ela deu tudo que ela tinha. O restinho, um pouquinho que faltava, ela deu. Fez o bolo para o profeta e levou para ele. E do que sobrou, eles comeram. Fala que eles comeram muitos dias. Você continuar lendo o texto aqui, eu não leio o texto inteiro. Pelo menos você tem a oportunidade de ler em casa, né? Então, se apega à palavra de Deus, né? Como eu falei, leia os noticiários, mas leia muito mais a Bíblia. Se enche muito mais de Deus do que essas notícias, né? Porque isso vai entrando na nossa mente, no nosso coração. Se você for deixando isso entrar no seu coração, vai chegar um momento que você vai estar igual um ímpio, igual uma pessoa desacreditada, incrédula. Falar, será que é o final dos tempos? Eu não sei se é o final dos tempos, mas eu creio que não é, porque a Bíblia não fala que vai ser assim. Se você tiver entendimento da palavra, você vai saber superar todas essas dificuldades que a gente está vivendo, né? E vai ser luz onde você quer que você esteja, né? Eu queria que você meditasse um pouco, né, na sua vida hoje, né? Se você puder, feche os seus olhos aí. Eu queria fazer uma breve oração com você aqui. Reflita um pouco como você tem vivido a sua vida nesses dias, né? No que tem acontecido, né? Eu sei que a preocupação vem, a gente é ser humano, a gente se preocupa com as coisas, se preocupa com o alimento, mas deixe o olhar de lado dessas coisas, né? Se foque naquilo que realmente a gente necessita, porque não adianta a gente ter o alimento, não adianta a gente ter o dinheiro, a gente ter as nossas reservas, se a gente não tiver Deus sustentando a nossa vida. Eu quero que você pense um pouco, reflita um pouco no como você tem vivido a sua vida nesses dias, né? Não deixe que a situação, que o medo seja maior do que o amor de Deus na sua vida, né? Deixa Deus te usar como canal de bênção na vida de pessoas que você pode ajudar, financeiramente, com a palavra, pregando o Evangelho, né? Alcançando vidas. Tenha isso no seu coração, não permita que o diabo tire o foco, tire o seu olhar daquilo que Deus quer fazer através de você. Não importa a situação que a gente está vivendo, Deus está no controle de todas as coisas, creia nisso. Às vezes isso vem tentar tirar a nossa fé, vem nos abalar, e às vezes nos abala, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que lembrar de quem é a nossa vida, né? Para quem nós entregamos a nossa vida, né? Se você está com medo dessa situação, né? Coloque sua vida diante de Deus. Pai, eu oro por cada vida, Pai, que se sente amedrontada com essa situação que está vivendo, Pai, com medo do desemprego, Pai, com medo de faltar o alimento na sua casa, com medo de faltar, Senhor Deus, o dinheiro do aluguel, Pai. Eu sei que o Senhor vai suprir a necessidade de cada um, Pai. Eu sei que se as pessoas estiverem fracas na fé, Pai, o Senhor vai erguê-las, Pai, como nós lemos agora há pouco, Pai, em Isaías, Senhor Deus, que o Senhor possa sustentar, Pai, não somente financeiramente, não somente fisicamente, Pai, mas também espiritualmente, Senhor Deus. Essas vidas que estão desesperadas, Pai, que não sabem como vão passar por essa situação, Pai, que nós possamos ter o olhar, Senhor Deus, o olhar
que o Senhor teve por nós, Pai, quando o Senhor se entregou naquela cruz, Pai. Quando o Senhor entregou tudo aquilo que o Senhor tinha, tudo aquilo de melhor que o Senhor tinha, o Senhor entregou por nós, Pai, que nós possamos ter olhar por essas vidas, por essas pessoas, Senhor Deus, que estão passando necessidade do nosso lado, e nós fazemos vista grossa por essas vidas, Senhor. Que só possa colocar no nosso coração o sentimento que o Senhor teve, Pai, de compaixão por essas pessoas que estão desesperadas, sem saber o que fazer, pessoas que estão precisando somente de uma palavra de conforto, de um direcionamento Teu, Senhor. Que só possa nos usar como canal de bênção na vida dessas pessoas, Pai. Que o Seu amor possa alcançar essas vidas, Senhor, através de nós, Pai. Pela simplicidade de cada um das nossas atitudes, eu sei que o Seu reino vai ser manifesto, Pai. E que nós vamos ver o Seu nome glorificado e pessoas se rendendo, Pai, aos Seus pés. Independentes das circunstâncias que estão vivendo, Pai, o olhar delas vão estar no Senhor, porque o Senhor vai suprir todas as necessidades físicas, Pai, e espirituais que nós precisamos neste momento, Pai. Que nós possamos nos unir como igreja, Pai, de olhar o mundo como o Senhor enxerga, Senhor, de olhar pessoas como o Senhor enxerga, Pai, não somente o lado externo, Pai, mas olhar dentro do coração de cada pessoa, Pai, e olhar nos olhos dela e ver, Senhor Deus, que tem um ser vivo ali que precisa de um abraço, precisa de um amor, Senhor. Estamos limitados a abraçar pessoas, Pai, mas a nossa mente, Senhor Deus, não está limitada, Senhor Deus, às barreiras físicas que nós estamos impedidos, Pai. Que o nosso olhar possa estar, Senhor Deus, fixo, Senhor Deus, naquilo que o Senhor vai fazer nesse momento, Pai. Eu sei que a Sua glória vai ser manifesta, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus. No nome de Jesus eu oro por cada vida, Pai. Cumpra a Tua palavra, Senhor Deus, se cumpra a Tua vontade, o Teu querer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Adore com a gente novamente nossa canção. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, do medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada
te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Sim, Senhor, nós cremos no Seu nome poderoso, e tudo que nós fazemos ou viemos realizar é sobre Ti que nós falamos, é sobre Ti que nós queremos anunciar, Jesus. E nessa hora nós queremos profetizar vida, nós queremos profetizar esperança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda alma aflita, toda alma exausta, como nós lemos, seja transformada em esperança, seja transformada em paz, em alegria. Espírito Santo, nós te pedimos, invada as casas nessa hora, invada cada lar, invada cada coração, cada mente, transformando toda aflição em esperança, transformando toda ansiedade em confiança. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem para a depressão. Não aceitamos ela em nenhum lar, em nenhuma casa. Em nome de Jesus, oramos por curas físicas, ó Pai. Sim, vivemos um momento onde estamos até impossibilitados de ir aos hospitais, então nós profetizamos cura, Senhor, cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto nessa hora pessoas que têm problemas renais, em nome de Jesus. Você que sofre de alguma doença, de cálculos renais, de insuficiência renal, eu profetizo agora em nome de Jesus, vindo do céu sobre a tua vida, a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos que venha dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Profetizamos em nome de Jesus, cura sobre o teu rim, toda insuficiência em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra, e que Jesus seja glorificado, que Jesus seja engrandecido nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você aí na sua casa tem sentido o teu espírito ser mudado, a alegria de Jesus invadindo o seu ser, curas físicas acontecendo sobre a tua vida, eu queria te convidar a fazer menção nos comentários dessa live. Em nome de Jesus, se tem alguém também nos assistindo, que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, que precisa se reconciliar, e pessoas que não ouviram e que através dessa live creram em Ti, Jesus, nós queremos orar com você nessa hora. Nós queremos orar e declarar a vida de Jesus, a aceitação do teu Pai e te fazendo filho nessa hora.
Eu queria que vocês me ajudassem fazendo a segunda voz da oração de entrega. E você aí no seu lar, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, precisa de reconciliação, ore conosco. Se você vai fazer essa oração pela primeira vez, eu queria que você orasse conosco. Eu vou orar e o Pedro vai nos ajudar, e você ore após mim. Amém? Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e reconheço que preciso da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu favor sobre a minha vida. Apaga os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo como meu Senhor e único Salvador. Em nome do Teu Filho Jesus, eu oro nessa hora, neste momento, entregando a minha vida, toda a minha confiança a Jesus, o único e suficiente Salvador da minha alma. Se você fez essa oração de reconciliação, ou pela primeira vez fazendo o seu nome, o nome de Jesus sobre a tua vida, exercendo a paternidade dele, ele te faz filho nessa noite, ele te aceita. Há lugar para você nesse reino de amor, de paz, de alegria e de perdão. Se você fez isso, mencione isso também nos comentários. Sinalize para nós. Nós queremos te ajudar neste tempo. Nós queremos estar com você como igreja. Ajude-nos. Façam com que esse extraordinário de Deus alcançando a sua vida seja testemunho para nós nessa noite, porque a palavra de Deus fala que nós devemos de fazer isso público, e hoje através das redes sociais se tornará público na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem feito coisas extraordinárias nessa noite nos lares, aonde as pessoas estiverem, Senhor, em cada vida, seja através de um celular, ou através de um computador, ou de uma TV, Pai. Eu sinto em meu espírito o Senhor testificando em mim de que nós colheremos frutos dessa noite, testemunhos extraordinários de cura, de libertação. Nós proclamamos para você nessa noite: esse é o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que nós estamos fazendo essa live. Em nome de Jesus, toda prisão cai em nome de Jesus. Seja desfeito todo grilhão. Que o sangue de Jesus te justifique em nome de Jesus. Que toda acusação seja desfeita, porque Ele levou sobre si naquela cruz. Espírito Santo, a sua presença é gloriosa e poderosa para mudar a história de todos aqueles que estão assistindo. Dê valor às lives nesse tempo. Dê valor em todos os cultos online que nós faremos a partir de quinta-feira, que nós começamos com os cultos online. Suas vidas serão transformadas, suas casas jamais serão as mesmas, porque há poder para quebrar toda a cadeia, há poder no nome de Jesus para transformar toda e qualquer situação negativa em positiva. Como o André mencionou aqui, a viúva de Sarepta, nada lhe faltou, porque ela
creu na voz de um profeta, ela creu na direção de um homem de Deus. Eu convido vocês, amanhã nós estaremos com o culto da nossa igreja, da Igreja Cristo Salva, às 9h30, nós estaremos com o culto online. Não deixe de acessar, faça sua conexão, porque eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Pai, nós oramos nessa noite, agradecidos pelo que o Senhor tem feito, por este tempo, e sabemos que certamente serão tempos de glória, tempos extraordinários, aonde nós teremos as nossas vidas transformadas e os nossos propósitos cumpridos em nome de Jesus. Então, Deus, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada vida, e que essa palavra venha com poder e unção, para que nós possamos vivê-la neste tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.